Agora, em um novo dia, leitura diária. Muito bem, voltamos então com a sua programação Novo Dia, aqui na sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD. Para você que nos acompanha nesse momento, são agora 8 horas e 30 minutos em ponto, 8 horas e 30 minutos, e tá na hora do nosso leitura diária dessa quinta-feira. Hoje, no nosso leitura, nós vamos fazer as leituras dos versículos 21 ao 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, o versículo 21 ao 26 é a nossa leitura de hoje. E aí, fazendo uma reflexão para você que acaba de chegar nesse momento, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, se você não acompanhou o programa de ontem, o Leitura Diária ontem, você pode ir lá no YouTube, lá no nosso YouTube, né? Renascer HD, Sistema Renascer HD, e por lá você vai poder acompanhar também o capítulo de ontem. As leituras que nós fizemos, né? Os versículos 15, fizemos a leitura do versículo 15 até o versículo 20. E ontem nós vimos, né, do versículo 15 ao 20, a chegada de Paulo já em Jerusalém. No momento em que Paulo sai de Éfeso e chega em Jerusalém. E aí depois de prepararmos tudo, subimos, né, para Jerusalém. Foi no versículo 15. Alguns dos discípulos lá de Cesareia, aonde Paulo e Lucas e os demais que estavam com ele chegaram de Cesareia, né? E de Cesareia partiram então a pés para Jerusalém. E aí alguns discípulos lá de Cesareia acompanharam eles e levaram até a casa de um certo homem chamado Nasson, onde ali eles deveriam ficar. E ali ele era natural de Chipre, né? E um dos primeiros discípulos, ou seja, desde os primórdios, né? Desde a primeira remessa de discípulos, acho que desde quando Jesus havia subido, né? Então esse Nasson é um dos primeiros discípulos. Aí chegando em Jerusalém, Paulo vai contar tudo o que ele aconteceu, tudo que aconteceu, tudo que Deus tinha operado, né, na vida de Paulo, tudo que Deus tinha usado, né, Deus que tinha feito ao povo, né, através da vida de Paulo. Então Paulo foi começar a contar tudo. Chegando lá, eles se alegraram, os irmãos de Jerusalém receberam Paulo e foi aquela alegria, todo mundo se reencontrando, aquele momento de alegria, né, de se reencontrar novamente. Então foi aquela alegria completa quando eles chegaram em Jerusalém. E aí no dia seguinte, Paulo foi conversar então com o Tiago, né? Com o Tiago e os presbíteros, provavelmente já lá no templo, né? Então Paulo vai conversar com o Tiago que a gente lembra, né? Não é o Tiago Apóstolos, mas sim esse Tiago é o Tiago, o que é o meio-irmão de Jesus, né? Que depois que Jesus ressuscita, então ele acredita e passa agora a acompanhar os apóstolos. Então esse Tiago sempre esteve junto com os apóstolos. Então aqui agora a gente percebe que ele já está em um patamar, né, mais elevado, junto com os presbíteros e ali que estavam presentes. Então Paulo saudou todos eles e começou a contar, né, relatou tudo o que Deus tinha operado, feito nos gentios por meio do seu ministério. E aí todo mundo se alegrou, todo mundo ouviu, né, o testemunho de Paulo. Paulo, durante todo esse tempo pregando, ressuscitando gente que morreu, que caiu do terceiro andar, Paulo expulsando o espírito de adivinhações, espírito malignos de adivinhações, Paulo também passando por momentos difíceis também, sendo apedrejado, quase morto, dado quase morto por ser apedrejado, tendo sido açoitado de forma pública, né, no meio dos judeus. Então Paulo foi contar tudo e aí todos eles se alegraram, todos eles louvaram a Deus e disseram também o seu testemunho agora. Aí Tiago e os presbíteros falaram assim: rapaz, aqui a gente também, olha só, veja aí, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos, né, pela lei. Então tanto Paulo como também
lá em Jerusalém, o operar foi de forma grandiosa. Paulo operando lá nas outras cidades e aqui em Jerusalém o trabalho também sendo alcançado, né? Deus operando tanto lá como aqui. Então a gente percebe aqui uma grande amizade, né? Sem inveja de ninguém, sem dizer, rapaz, por que em Paulo o senhor fez isso e aqui o senhor só fez isso? Será que Paulo é melhor do que a gente? Então não tinha absolutamente nada disso, mas todos eles se alegraram porque todos eles tinham a consciência de que quem fazia era o próprio Deus. Então Deus, ele é soberano, ele faz como ele quer, ele usa quem ele quer. Se ele quiser dar poder para esse aqui, ele dá. Se ele não quiser dar para esse aqui, ele não dá, mas que seja feita a vontade do Senhor. O importante é que a vida e almas estavam sendo alcançadas através da vida de cada um com ministérios particulares, mas grande poder estava sendo realizado, o operar de Deus estava sendo realizado na vida e no mistério particular de cada um. Então esse foi o nosso leitura diária ontem, né? Ficamos no versículo 20 e hoje vamos então para os versículos 21 até o 26 nessa quinta-feira. Então você que está aí do outro lado, abra o seu coração, peço que você receba a palavra de Deus com toda alegria nesse momento, porque está na hora do nosso leitura diária. Agora, em um novo dia, leitura diária. Dando continuidade então, queridos, no nosso leitura diária dessa quinta-feira, hoje vamos para os versículos 21 a 26, que diz assim: eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada dos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Até aqui então o versículo 26. Bom, o nosso leitura diária, ele começa, na verdade, na continuidade, né, da conversa entre Paulo, Tiago e os presbíteros. O versículo 20, ele fala: ouvimos isso. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos pela lei. Então, o assunto aqui na descritiva de Lucas é o assunto sobre a conversão dos judeus. E esses mesmos judeus lá de Jerusalém que foram convertidos, o boato é que Lucas escreve é exatamente esse aqui. O versículo 21, ele diz que eles foram informados de que você, no caso Paulo, ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, ou seja, a se afastarem da lei de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem
seus filhos e nem vivam de acordo com os seus costumes. Então esse era o boato do que Paulo estava pregando. O boato que chegou lá em Jerusalém da pregação de Paulo era exatamente esse, que Paulo era totalmente contra as práticas judaicas, que Paulo não era praticante da lei de Moisés, e que estava dizendo que os judeus que viviam entre os gentios tinham que se abastecer dessa prática cultural, né, a respeito da lei de Moisés. Então, chegando a uma conclusão a respeito, o resumo sobre toda essa conversa, então, ao chegar em Jerusalém, Paulo foi informado pelos irmãos, ou seja, por Tiago e pelos presbíteros que estão nesse bate-papo com Paulo, que os judeus queriam pegar ele de alguma forma, se caso o tivessem visto. Então, aconselharam a fazer também um voto de raspar a cabeça. A intenção desse voto era mostrar que Paulo não pregava contra a lei e nem contra o templo. Ou seja, eles fizeram um plano, né? Armaram ali um plano para que essa história de que Paulo pregava contra a lei de Moisés, de que Paulo era contra a lei de Moisés, para que essa história pudesse dizer que Paulo não era nada disso, que Paulo pregava sim, que Paulo era sim a favor das práticas judaicas, por exemplo, que Paulo era um praticante da prática judaica, uma vez que o judaísmo, né, estava em alta, né, os judeus que tinham se convertido, eles tinham se convertido, mas ainda não tinham deixado as suas práticas culturais, né? Que era a lei de Moisés, que era circuncidar, que era não comer alguns tipos de animais, principalmente animais com sangue, e todas essas regalias que o judaísmo ela oferece, né? Que os judeus eles são praticantes. Então essa era a intenção nos versículos 21 ao 26, esse foi o plano que Tiago e os presbíteros fizeram. Então nos versículos 21 a 22, depois de ouvirem tudo que Paulo tinha feito, né, durante toda essa viagem que Paulo fez, Tiago e os presbíteros mostram também a quantidade de judeus que haviam se convertidos lá em Jerusalém. Porém, eles foram informados, os judeus lá de Jerusalém foram informados, né, que Paulo ensinava judeus a não praticar a lei de Moisés. Esse era o medo, né, apresentado aqui de forma clara por Tiago e pelos presbíteros. O medo deles era que os judeus reconhecessem a Paulo e tentaram então bolar, né, esse plano para dizer que Paulo que não era verdade o que o que estavam falando, né, a respeito de Paulo. Então esse foi o plano de Tiago. Olha, nós temos 5, né? Nós temos 4 ou 5 rapazes, né? Louvado seja Deus. 4 homens que fizeram o voto. Então os versículos 21 e 22 ele diz que o boato que estava rolando era que Paulo estava pregando contra a lei dos judeus. E aí o 22 ele diz: então o que faremos? Certamente eles saberão, na hora que eles te olharem, Paulo, eles vão saber quem é tu, vão saber que tu é. E tudo que está acontecendo, né? Tudo que está sendo pregado a teu respeito. Então nos versículos 23 e 24, aí vem então a ideia do plano. Tiago diz então: portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto, né? E que voto é esse? O versículo 24 ele diz: participe com esses homens dos rituais da purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade
o que falam de você, mas que você continua assim vivendo em obediência à lei. Então o que Tiago está dizendo é que, olha, tu vai fazer esse voto também. Nós temos essa ideia aqui de tu fazer o voto com esses 4 que estão aqui conosco. E aí, Paulo, tu paga a despesa por todo esse ritual para que todos possam ver, né, que tu também é um praticante, que essa história de que tu está pregando contra a lei de Moisés, que ela caia por terra. Que eles possam ver que você continua assim vivendo em obediência à lei. Agora, que voto é esse que a Bíblia está mencionando? Bom, a gente fazendo uma busca, né, a respeito desse voto, que voto é esse e que purificação é essa? Esse voto é chamado o voto de Nazireu. Louvado seja Deus. E isso está lá em Números capítulo 6, versículo do 1 ao 20, para você que está aí do outro lado. Talvez se você despertar o interesse em saber o que é o voto de Nazireu, é só você ver lá em Números capítulo 6, o versículo 1 a 20, que vai explicar direitinho o que significa o voto de Nazireu. Mas a gente faz uma rápida explicação sobre o que é esse voto de Nazireu. De acordo com a lei de Deus, né, dada para Moisés, o homem ou a mulher que fizer um voto, ou seja, o voto de Nazireu, teria que não beber vinho, vinho fermentado, ou seja, nenhum tipo de bebida fermentada. Existe uma grande regalias na lei de Deus, né, dada por Moisés para esse tipo de voto, ou seja, o homem ou a mulher, ele se separava um determinado período. E aí, nesse determinado período ele não podia beber vinho, nenhum tipo de bebida fermentada, não podia chegar perto de cadáver e muitas outras, né, regalias que o texto bíblico nos diz. Como eu disse lá em Números, ele vai explicar tudo direitinho, tudo que podia e tudo que não podia fazer durante o período em que o homem ou a mulher estivessem fazendo o voto de Nazireu. E uma dessas regalias também é que não poderia raspar a cabeça durante esse período. O homem ou a mulher que estivesse fazendo o voto de Nazireu não poderiam raspar a cabeça ou passar nenhum tipo de lâmina na cabeça enquanto não terminasse o período da sua consagração. E aí, depois que terminasse, aí sim ele teria que raspar o cabelo, né, que seria queimado no fogo do sacrifício. Aí lá ele vai explicar, né, o tipo de sacrifício. Era pomba, era cordeiro, era carneiro e alguns outros animais, né, que eram sacrificados por conta desse voto de Nazireu. Isso é uma prática dos judeus, né, a prática dada por Deus através de Moisés, aplicada para os judeus. Então esse é o voto. Então é isso que Tiago está dizendo, é o plano de Tiago. Tiago está dizendo, olha, tu faz esse voto aqui com esses 4, e aí todo mundo vai pensar, todo mundo vai cair por terra essa pregação que está sendo falada, né, de Paulo, de que Paulo não era praticante, que Paulo não fazia nenhum tipo de prática judaica. Mas isso tudo cai por terra quando nós lemos em Atos, não me recordo agora, mas quando Paulo vai... Quando ele chega em uma certa cidade e ele encontra Timóteo, foi o próprio Paulo que circuncidou Timóteo, justamente para provar, para mostrar, porque ali há uma grande quantidade de judeus, né? E Timóteo sendo filho de uns judeus, então para mostrar, né, que Paulo era também um praticante, de que isso não influenciava absolutamente nada, né, na salvação, mas era uma prática religiosa deles, ou seja, uma prática cultural dos judeus fazerem isso. Então Paulo era sim um praticante, ainda mesmo sabendo que isso não era necessário, mas era com uma questão de respeito, né, para com os judeus. Isso a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente chegar nos próximos livros, né? Paulo vai dizer, olha, perante os judeus eu me fiz judeus, perante aos gentios eu me fiz gentios. Então, para ganhar a vida as almas dessas pessoas, então, quando era com os judeus, Paulo se comportava como judeus, mas se estivesse na presença de gentios, então Paulo também agia da mesma forma que os gentios agiam, ou seja, as práticas, principalmente nas comilanças, né, que os judeus não comiam certas coisas, e os gentios não estavam nem aí, comiam, era de tudo. Então, essa
era tudo isso, eles achavam que Paulo estava pregando exatamente isso, mas quando na verdade a gente vai olhar para a Bíblia, Paulo era assim ainda um praticante. Então, no versículo 25 ao 26, Tiago vai explicar a respeito sobre os gentios. Bom, aqui a gente já está com os judeus, então os judeus a gente continua fazendo a mesma prática, né? Eles aceitaram o evangelho, mas se eles querem continuar praticando, né, a lei de Moisés, então que nada os impeça, sabendo que isso não é o suficiente, né? Que a prática judaica não é o que vai levar à salvação deles, mas sim a Cristo Jesus. Já aceitaram a Cristo Jesus? Sim. Querem continuar então fazendo as práticas judaicas? Sim. Então que eles continuem fazendo, sabendo que o que leva à salvação deles é o Cristo Jesus. Então Tiago dá a seguinte orientação. Olha, aqui nos judeus a gente já tem essa seguinte, quanto aos gentios. E aí Tiago diz exatamente o seguinte: quanto aos gentios, versículo 25, os gentios convertidos, nós já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem sim abster-se da comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Olha só, essa mesma carta foi o que aconteceu no livro, em Atos, quando em alguns capítulos anteriores, né, a gente vê que quando Paulo é chamado, Paulo estava em uma certa cidade, e aí o ministério estava crescendo. Se eu não me engano, é um homem chamado Barnabé. Se não me engano, eu acho que é Barnabé. Não vou dar com certeza para vocês agora, para vocês que estão nos ouvindo, não vou dar com certeza, mas se eu não me engano é Barnabé. Então ele precisa da ajuda de Paulo para pregar o evangelho, que a igreja estava crescendo tanto, né? E aí ele precisava sozinho, ele não ia dar conta. Então ele vai buscar Paulo, e Paulo parte agora para fazer esse ministério junto com ele. E aí no meio da pregação, judeus e gentios juntos na mesma igreja não estava dando certo. E aí os judeus queriam que os gentios praticassem a lei de Moisés, e os gentios dizendo: não senhor, essa lei aplica para vocês, nós não temos nada a ver com essa lei. E aí ficou essa discussão. Isso já acho que nos versículos do 15 para frente. Então, muito antes, essa carta já tinha sido ministrada a respeito dessa decisão da igreja de Jerusalém quanto aos gentios e aos judeus que estavam na mesma congregação. Então, como fazer com que judeus e gentios pudessem viver em comunhão na mesma congregação? Então a decisão é exatamente essa que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo: quanto aos gentios, nós já deixamos bem claro que quando eles estiverem na presença dos judeus, que eles venham se abster da comida sacrificada de ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e de toda a imoralidade sexual, uma vez que o que alcançou a salvação deles foi o próprio Cristo Jesus. A salvação deles está em Cristo Jesus. Mas quando eles estiverem perante aos judeus, então que vocês se abstenham dessa prática que vocês têm. Então essa é a decisão da igreja. E aí Paulo, acatando, né, vendo toda essa situação, o versículo 26 então diz que no dia seguinte Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois de um tempo, depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente por eles. Então, sobre os gentios, Tiago e os presbíteros haviam afirmado para não se preocupar, né, para que Paulo não se preocupe, porque já haviam resolvido essa questão. As orientações já tinham sido enviadas para os gentios, já tinham sido realizadas, né, por essa carta. Então Paulo decide então obedecer à estratégia de Tiago junto com os presbíteros e foi com os homens fazer a purificação no templo e acertou todas as despesas então a respeito desse sacrifício. Provavelmente era necessário uma quantia financeira, né, para os sacerdotes para poder fazer esse sacrifício. Então Paulo vai até o templo, né, essa purificação
que o versículo 26 está dizendo. Então no dia seguinte Paulo tomou todos aqueles homens e purificou-se com eles, ou seja, quando eles estavam, era uma prática judaica também, judeus quando estavam na presença de gentios, eles tinham que se purificar, porque eles achavam que os judeus era a pior raça humana que tinha, que todos eles era a pior raça que tinha para os judeus, eram os gentios. Então, se eles estavam na presença deles, no momento em que eles saíssem, eles precisavam passar por um período de 7 dias de purificação. Então, o texto bíblico está dizendo que Paulo, na presença dos gentios, depois se purificou, foi até o templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente por ele. Ou seja, esse determinado prazo era a própria pessoa, talvez a própria pessoa que decidiu, olha, a gente vai fazer tantos períodos desse ritual, né, do voto de Nazireu, né? Então, talvez era a própria pessoa que decidiria o tempo. Então, Paulo foi lá, levou os homens, acertou tudinho com os sacerdotes e agora está tudo certo para que eles possam fazer com que os judeus acreditem, né, que Paulo também é um praticante da lei. O que a gente se aplica com essas informações? Bom, o próprio Deus está nos dizendo que é necessário que a gente venha a ter a consciência, né, queridos, daquilo que é realmente essencial, daquilo que a Bíblia diz que é realmente essencial para que a gente possa se afastar, e daquilo que é um costume, né, de algumas pessoas. Então, a gente sabe que até hoje algumas pessoas têm alguns certos costumes, né? Então, para você que não tem esse costume, o que a gente aprende é que a gente tem que ter uma certa decência também, né? Uma vez que a gente está na presença de pessoas que têm certos costumes religiosos, se você estiver na presença de um deles, então que você tenha esse bom senso, que nós tenhamos esse bom senso, né? De respeitar a prática religiosa dessas pessoas, uma vez que a gente sabe que tudo isso, que são coisas seculares, né, que são costumes pessoais, não garante absolutamente a salvação de ninguém. O que garante a salvação de nós é crer em nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Então esse foi o nosso leitura diária dessa quinta-feira. São agora 8 horas e 57 minutos. A gente se despede.